Aqui. Muito bem, turma. Então, Obrigada. Hoje nós vamos começar nosso estudo do direito do trabalho, né? Como a gente viu, nós vamos conversar esse semestre, vamos aprender algumas coisas sobre direito do trabalho, legislação trabalhista, e vamos falar também do direito previdenciário. Nessa primeira parte da matéria, nós vamos tratar o direito do trabalho, na segunda parte, como a gente combinou, nós vamos tratar o direito previdenciário, até para não confundir, né, o conteúdo e para que os senhores tenham um discernimento de uma e de outra aplicação, certo? Olha só, eu mandei para os senhores hoje, encaminhei aí o conteúdo, tratando os tópicos que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre o direito e o trabalho, né? Eu mandei para os senhores, inclusive, um trecho da minha dissertação do mestrado, onde a gente aborda e faz algumas considerações de cunho histórico sobre o direito do trabalho, e que justifica, em grande parte, ou pelo menos explica a preocupação que o direito do trabalho tem com a figura da regulação, porque existem, e os senhores, obviamente, já devem ter presenciado isso, existem muitas críticas, né, ao direito do trabalho em relação ao fato que o direito do trabalho é protetivo, em relação ao fato que no Brasil o empregado tem muito direito, em relação que a legislação trabalhista é uma legislação ultrapassada, protecionista, e é verdade. A verdade no sentido de protecionismo, né? No sentido de ultrapassada, não é tanto verdade. E um pouco da explicação, da justificativa disso, vem dos acontecimentos históricos, né? E das relações que se desenvolveram no ambiente de trabalho. Olha só, nós sabemos que o ser humano ele vive em sociedade, né? Uma característica própria do ser humano se agregar e conviver em grupos. E aí, dentro da sociedade, nós tivemos, durante o passar dos anos, o desenvolvimento, né, de caráter social do próprio ser humano, de tecnologias, de instrumentos de trabalho, de produção, de locomoção, de medicina, de tudo, todo tipo de ciência. Esse relacionamento do ser humano, esse relacionamento das pessoas, eles têm objetivos, né? Por mais que a gente, às vezes, ache que não, sempre há, numa relação social, algum tipo de interesse. O João e o José têm um relacionamento de amizade. Não tem interesse? Tem. Tem interesse na boa companhia, compartilhar alguma experiência, sair junto para tomar uma, né? A Maria trabalha para a Joana. Não tem interesse? Tem sim, a Maria quer receber salário, né? A Joana precisa da mão de obra dela, e assim sucessivamente, né? Não, professor, mas casamento não tem interesse, não, né? Tem sim interesse de dividir uma vida em comum, né? De construir uma família, nas suas diversas formas. Então, relacionamento de mãe e filho não tem interesse. Tem sim, né? Interesse da mãe em ter o amor do filho, em ter uma pessoa para dividir a vida com ela, né? Perpetuar a sua espécie, e assim vai. Então, observam os senhores, nem que seja de cunho amoroso, sentimental, pessoal, profissional, mas sempre há alguma coisa que motiva, né, e que fundamenta essas relações. E aí, do ponto de vista histórico, né, algumas modificações foram sendo verificadas nesses relacionamentos, seja em relação ao ambiente, seja em relação à questão social, seja em relação a esses interesses e a forma com que essas relações se desenvolveram. Fato é, senhores, que quando a gente vive em sociedade, nós precisamos e buscamos manter e desenvolver uma estrutura tal, né, que viabilize e que garanta essa convivência dos seres humanos de forma que se tenham padrões de condutas que são, entre aspas, desejáveis pela maioria daqueles que integram a comunidade ou que integram a sociedade, né? Isso vai variar com o tipo de sociedade, com o tipo de relação, com a época em que isso acontece. Fato é que, em razão dessa convivência e desse desenvolvimento, dessa forma com que isso acontece, surge a figura que nós vamos estudar aqui hoje, uma delas, né, uma das espécies, que é o direito. E, obviamente, que nos interessa, que é o direito do trabalho. Olha só, o direito ele é um fenômeno sociocultural. É o direito que traz a regra que permite ao homem conviver em sociedade com alguma segurança, com alguma ordem, visando, né, uma pacificação dessas relações, seja pelo cumprimento dessas regras,
seja pela imposição do Estado dessas regras. Se, por exemplo, você vive numa sociedade e dentro dessa sociedade você desenvolve um determinado tipo de relacionamento. Por exemplo, José trabalha para João. João não paga o que foi combinado, ou o que é devido a José, o que o direito faz? Garante a José que vá à justiça e que exija o pagamento desses valores, etc. Então, vejam, senhores, que essa questão do regramento, ela decorre, né, regra, norma, lei, decorre da própria convivência do ser humano em sociedade, né? Por isso que o direito é um fenômeno sociocultural. Nós não vamos encontrar direito na natureza, né? Não vai ter um Código Civil dando em árvore, né? A CLT não é uma raiz de uma planta que você puxa e sai uma CLT. O que quer dizer é que é uma produção do ser humano, pelo menos o direito positivado da forma como a gente conhece, né? Então, observem, senhores, que o papel do direito é regular essa conduta social. Aí vem o ponto. E o direito de trabalho? Senhores, dentro das relações sociais, nós temos aquelas que são ligadas ao trabalho. Então, vejam que com o direito de trabalho não há nenhuma diferença em relação à necessidade de se regular essas convivências, né? Nós temos um desenvolvimento da sociedade com isso. As formas de trabalho e de relação de trabalho também se desenvolveram, se modificaram ao longo do tempo, e assim, de acordo com cada sociedade, de acordo com a cultura, com a forma de convivência, com o regime que o país adota em termos de política, estrutura social, essas regras vão se definindo e vão, né, regulando e vão se desenvolvendo para que as relações de trabalho tenham um enquadramento, um padrão e uma ordem necessária para que se desenvolvam com a mesma segurança e com a mesma tranquilidade necessária à convivência do ser humano. Então, partindo desse pressuposto, nós vemos que, historicamente, essa legislação e essa regulação, essa forma de se relacionar com o trabalho foi alterando, foi mudando, né? Foi se desenvolvendo. E aí é que vem o papel do direito de trabalho. O papel do direito de trabalho é se adequar a essas mudanças, regular essas mudanças, mas não deixar de lado, não deixar de observar que o direito de trabalho ele tem um papel fundamental, que é o papel do equilíbrio. O equilíbrio entre o capital do empregador e o equilíbrio entre a mão de obra do empregado. Então, quem vai determinar esse equilíbrio entre o interesse do capital, lucro, exploração da mão de obra no sentido de tirar proveito econômico da atividade que ele desenvolve, e a prestação do serviço, a remuneração, a contraprestação, o pagamento dessa mão de obra. Olha, a mão de obra, senhores, é o maior patrimônio do trabalhador, né? O direito de trabalho se preocupa com a questão da mão de obra, porque imagine os senhores, um empregado que perde a força de trabalho, por exemplo, que fica incapaz, a empresa não vai continuar pagando o salário para ele. O Zé é gerente da X Limitada. Mas o Zé sofreu aqui um AVC, ficou incapacitado. Não, a X Limitada vai continuar pagando ele os mesmos benefícios, o mesmo salário, a mesma coisa que ele ganhava antes. Isso a gente sabe que não vai acontecer. Então, observem, os senhores, que a preocupação do direito do trabalho é estabelecer regras, princípios e, consequentemente, junto com o previdenciário, algumas garantias para a mão de obra, né? E aí, historicamente, se a gente fizer uma análise da utilização dessa mão de obra e do trabalho humano, nós vamos entender a necessidade da proteção que o direito do trabalho confere ao trabalhador, principalmente voltado para a saúde do trabalhador e a justa remuneração da sua força de trabalho. Nós temos, basicamente, senhores, 5 grandes fases, vamos falar assim, distintas das relações de trabalho. A primeira delas é a escravidão. Quando a gente olha historicamente o que aconteceu no mundo, né, em termos de antiguidade, de exploração e fornecimento de trabalho, a primeira coisa que a gente vai esbarrar é a escravidão. A escravidão, primeira forma de trabalho que a gente tem notícia, né, é onde os serviços eram executados por pessoas que tinham privação absoluta de todo tipo de direito e da sua liberdade pessoal. Elas ficavam subjugadas, sujeitas, né, a um mando absoluto, a uma ordem de outras pessoas, sem direito a nada, né?
basicamente, alimento para que elas permanecessem vivas. Inclusive, poderiam ser negociadas, né? Como objetos, venda de escravo, etc, etc. Certo? Na verdade, escravidão nada mais é do que um sistema de trabalho forçado. Um ser humano dominado por outro ser humano, geralmente sob violência, né? De modo violência, de modo arbitrário, arbitrário no sentido de não se respeitar nem se reconhecer direitos, submetidos à autoridade de um senhor. Isso, basicamente, é a escravidão. Então, a pessoa podia se tornar escravo por vários motivos, né? Conquistas territoriais, guerras, por exemplo, se a pessoa já era escrava e nascia, né, filha de um escravo, ela também virava escrava, e assim ia. Fato é que o escravo executava serviço, o escravo prestava sua mão de obra, mas não tinha nenhum tipo de retribuição, a não ser a afronta à condição de pessoa humana, né, afronta à sua dignidade, tá certo? Dentro de uma relação totalmente degradante, baseada na tirania, baseada na opressão. O escravo era uma coisa, não uma pessoa. Então, hoje, por exemplo, no nosso direito do trabalho moderno, a escravidão ela é considerada um ato ilícito, ela é crime, né? Então, você tem hoje, por exemplo, a penação não só no ramo do direito do trabalho, mas também no ramo penal, né? Não há que se falar em escravidão. Hoje, a escravidão ela é banida, é uma forma que se baniu da sociedade, mas foi a primeira forma de trabalho, historicamente, é a primeira forma de trabalho, né? Existe um tribunal penal internacional que tem uma lei que chama Estatuto de Roma, né? Que ela, no artigo 7º dela, ela vai falar exatamente que a escravidão é um crime contra a humanidade, né? Não é só contra a pessoa, certo? Mas é contra a própria condição de ser humano, etc, etc. Então, hoje, o trabalho ligado à escravidão, a qualquer forma de escravidão, ele é abolido da nossa sociedade. E aí vem um detalhe importante. Nós vamos aprender aqui que nós temos uma organização internacional do trabalho chamada de OIT. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ou de ver alguma coisa da OIT. E a OIT, ela prega, na Convenção 29, a OIT, ela é um sistema internacional ligado à regulação do trabalho, assim como existe a ONU, assim como existe a OPEP, assim como existe a Cruz Vermelha. A OIT ela é uma instituição, né, além de países, de fronteiras internacional, que é um organismo ligado justamente à proteção do trabalho, né, e a, vamos dizer assim, estabelecimento de regras mínimas que devem ser observadas nessas relações de trabalho. E na Convenção 29, que é de 1930, né, ela já condenava todo trabalho ou serviço que fosse exigido de alguém sob ameaça de sanção, né, ou sem remuneração, tal como a escravidão. Fato é, senhores, que hoje o trabalho escravo é crime, não existe mais, né? E no mesmo sentido, além da escravidão do trabalhador em si, se enquadram escravidão infantil, né? Escravidão ligada a condições de trabalho análogas às de escravo, como, infelizmente, a gente ainda presencia até no Brasil, né? No Nordeste, em alguns pontos do Centro-Oeste, às vezes até perto da gente, né? Outro dia, não sei se vocês observaram aí o caso de uma senhora que trabalhava com uma família, morava com uma família, e, na verdade, ela nada mais era do que escrava, né? Então, de empregada doméstica, ela não tinha nada e tal. Então, infelizmente, é algo que existe, né? Mas que é punido como crime e que é abolido da sociedade. Não se enquadra no direito de trabalho, porque, como crime, escravidão não é uma relação de trabalho, né? É uma relação de ilícito penal. A segunda fase da história trata da servidão. A servidão, senhores, também é uma outra forma antiga de trabalho e ela teve assim o grande ápice, né, durante a Idade Média, naqueles regimes feudais, né? O servo, ele não tinha liberdade plena, mas ele era ligado à terra. Então, o senhor feudal, ele oferecia para o servo proteção militar, proteção política, né? Ele permitia ao servo que recebesse parte da produção rural,
Existem algumas comunidades rurais, por exemplo, em algumas localidades, sistema de plantação, não sei se vocês já ouviram falar, mas a meia ou a terça parte. Eu tenho uma terra, aí você vem, trabalha aqui, planta, o que der de colheita, você ganha uma parte da colheita. A metade que você plantar e produzir é seu, metade é minha. Isso vem da época da servidão, porque na servidão era comum o servo receber uma parte, né, da proteção. Se você comparar a servidão com a escravidão, já é uma forma de evolução, porque apesar do servo não ser livre, a ele eram reconhecidos alguns direitos na condição de pessoas, né? Eles podiam, inclusive, ter algumas relações sociais que o escravo não pode. Por exemplo, o servo poderia casar, o escravo não, né? O servo poderia, por exemplo, ter objetos pessoais próprios, o escravo não, né? Então, o servo, apesar de ser ligado à terra, ele já é uma forma mais evoluída, não ideal, mas mais evoluída, com alguma inserção social, da forma de trabalho submissa ao senhor, mas não tão degradante como a escravidão. E aí, senhores, com o desenvolvimento, né, das relações sociais, surge uma nova forma que é a chamada de colono, são os colonos. É semelhante à servidão, só que é diferente um pouco, porque o colono, regra geral, ele é voltado exatamente para o cultivo de terras. E aí, o que acontece? O trabalhador, né, aquele que trabalhava, ele recebia rendimentos pelo fruto do seu trabalho. É a primeira manifestação que a gente tem do direito no sentido de arrendamento de serviço. Eu te dou a minha mão de obra em troca de alguma coisa. Então, o colono é o seguinte, você tem a terra, eu planto, e eu exijo isso como pagamento, porque era uma parte da produção, né? Há um trato em cima da produção, e ele não necessariamente é obrigado a ficar naquela terra. Ele pode, por exemplo, durante um determinado período, trabalhar para alguém naquela terra, terminou essa safra, por exemplo, ou o cultivo daquilo, ele pode sair, se deslocar para outra terra, trabalhar para outra e assim sucessivamente. Então, ele já tem uma liberdade, né, que o escravo e o servo já não tinham, tá certo? Na verdade, a ideia era, estabelecia-se um contrato, esse contrato tinha lá as suas punições, né, mas permitia, desde que cumprido o contrato, né, que os colonos recebessem um troco, né, um pagamento, uma retribuição, algum tipo de retribuição pelo seu trabalho. Então, na verdade, os proprietários de terras, eles sempre se apoderaram do trabalho do colono, mas o colono não tinha as restrições de liberdade, né, que os escravos tinham. Havia dominação, havia coação, né? Não havia direito de hora extra, 13º, nada disso que a gente conhece hoje. Mas começou a existir retribuição pelo trabalho. Então, era feito um contrato, conforme a conveniência do dono de terra, ele pagava um tanto, ele dava uma parte, vamos dizer assim, né, da produção, do que oferisse, fruto do trabalho do colono, para o próprio colono. Depois disso, senhores, já com o desenvolvimento do comércio, burguesia, né, transformações das cidades, vem a quarta fase do trabalho, que é chamada de corporação de ofício. Essas corporações de ofício, elas estavam ligadas às áreas urbanas, eram como se fossem oficinas, né? O que acontecia lá? Basicamente, os trabalhadores, eles exerciam profissões ligadas à manufatura, né? E aí se organizavam e prestavam a sua mão de obra para os mestres, para os donos de oficina, para quem tinha ofício, né? E aí essas pessoas, esses mestres, esses donos de oficinas, eles retribuíam, eles pagavam pela mão de obra daqueles que exerciam, aprendizes, né? Que exerciam essa função de trabalhar na corporação de ofício. Os aprendizes, na maioria das vezes, eram menores, que buscavam adquirir o conhecimento da profissão. O pai ia lá, a família ia lá, entregava o aprendiz para o mestre,
e o mestre ensinava o ofício, né? Em troca do mestre ensinar um ofício para o filho. Além do aprendiz, né? Tinha também a figura daqueles trabalhadores que ofereciam a sua mão de obra, né? E recebiam em virtude do que faziam, que eram os chamados companheiros, né? Os companheiros, eles trabalhavam junto, dividindo o exercício daquela profissão, aprendendo e desenvolvendo capacidade técnica produtiva, e a partir daquilo ali, né, eles recebiam algum valor, recebiam uma retribuição para poder remunerar o seu trabalho. E, além disso, tinha os oficiais. Os oficiais eram aqueles que iam desenvolvendo a técnica, dominando a técnica, e, a partir dessa dominação da técnica, podiam, inclusive, montar a própria oficina. E aí viravam mestres. Então, vejam, senhores, que aqui a gente já tem uma outra estrutura de relação de trabalho. Olha, aqui a gente tem o surgimento, por exemplo, de associações. Várias pessoas se uniam, né, na condição de companheiros e iam prestar serviço para um mestre na sua oficina. Foi aqui que começa a surgir, por exemplo, as organizações que se empenhavam na luta de classe. As primeiras manifestações do que hoje a gente conhece como sindicato, agremiação, associação de empregados, surgem aqui. Tanto que esse termo companheiro ainda é utilizado, né, com algum cunho político ligado a trabalho, trabalhador e tal, em razão, desde a Idade Média, dessas pessoas que se agregavam para trabalhar levarem o nome de companheiros, né? Então, vejam, senhores, que aqui a ideia é: o trabalhador não tem garantia, o trabalhador não tem proteção, mas pelo menos ele recebe pela mão de obra dele. Então, quando a gente tem o desenvolvimento da burguesia, quando aqueles feudos caem, né, caem em declínio com a Revolução Francesa, depois com a Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa com os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, o movimento burguês, que efetivamente pregava a autonomia de vontade do indivíduo, né, ideias liberais, fundamentos individualistas, sem menor intervenção do Estado, desenvolvimento de relações particulares, desenvolvimento de relação de comércio, etc. Aí, o que vai acontecer com essa forma de trabalho? Elas vêm acabando, porque agora, com as novas ideias da burguesia, do comércio, da liberdade, já não se justifica mais submeter uma estrutura, ainda que mediante remuneração, mas que ainda tem figuras, né, de exploração sem garantia de efeitos sociais. E aqui é que a gente tem a primeira grande transformação do mundo, né? É o que ficou conhecido como Lei Chapelier. Ela é de 14 de junho de 1791. É uma lei que veio na França, né? E que pregava basicamente a liberdade da indústria e do trabalho, né? Ou seja, ela, por um lado, proibiu a organização dos operários, mas, de outro lado, ela proclamou a liberdade dos trabalhos em indústria, né? Principalmente pós-revolução industrial. Então, vejam, os senhores, que isso aqui para a gente foi muito importante, porque trouxe a figura que é a quinta fase do trabalho, que é o chamado trabalho subordinado. Olha, pessoal, o trabalho subordinado é aquele em que se respeita um vínculo baseado na autonomia da vontade de quem contrata. Então, a partir de agora, você, empregado, pode contratar com o seu empregador. Você, que tem a sua mão de obra, você vai combinar, mediante um contrato, a forma pela qual você vai prestar sua mão de obra. Então, o trabalho subordinado, ele é a melhor expressão, como consequência, de um trabalho juridicamente livre. Eu trabalho para quem eu quiser. Olha, Renata vai trabalhar lá para Patrick.
Se a Renata amanhã não estiver satisfeita em continuar trabalhando, o que a Renata pode fazer? O Patrícia, você vai me desculpar, mas eu não vou ficar mais. Ela pede demissão e ela tem liberdade para fazer isso. Ah, professor, mas ela vai perder dinheiro. Ela vai deixar de receber alguma parcela rescisória, despré-indenizado, 40%, mas ela tem a liberdade de quer trabalhar, trabalha. Não quer, não quer. Não vai trabalhar. Ou, por exemplo, né, a Brenda monta lá uma empresa para ela e contrata o Vinícius. Amanhã, por algum motivo, a Brenda já não está mais satisfeita com a prestação de trabalho do Vinícius. Ela vai rescindir, dispensar, mandar o Vinícius embora. Vai arcar com o custo disso. Vai ter que indenizar, se não for o caso de cumprir aviso, pagar um aviso prévio, pagar 40%, mas, enfim, a grande evolução e a grande conquista, o grande, vamos dizer assim, mérito do trabalho subordinado é que o empregador pode dirigir a prestação, mas ele tem a obrigação de remunerar a prestação desse trabalho. Por isso é um trabalho juridicamente livre, né? Vejam, não há aqui mais aquele domínio, aquela, vamos dizer assim, opressão das outras figuras de trabalho que aconteciam na antiguidade, né? É um relacionamento inovador, mão de obra e sistema produtivo, compatibilizando liberdade, direito pessoal, subordinação jurídica, prestação de serviço. Agora, você separa o trabalhador do meio de produção. Não é mais uma coisa, né? Não é como se fosse uma máquina, não é isso mais. Agora, você tem a prestação da mão de obra dentro de uma linha contratual. Faço o contrato, estipulo o que é, quanto tempo, o que vai receber, garantia, segurança jurídica, né? Ou seja, você se subordina a um contrato que tem um empregador, tomador da sua mão de obra, mas nada além disso. Ou seja, é um vínculo contratual em que o trabalhador se obriga a prestar a sua mão de obra e o tomador de serviço empregador se obriga a pagar a remuneração. E isso, senhores, é extremamente importante, porque houveram períodos na história, por exemplo, no início da Revolução Industrial, em que fábricas exigiam trabalho durante 18 horas por dia, em que crianças com 5 anos trabalhavam 14 horas por dia, mulheres 16 horas por dia. A primeira lei da Inglaterra, ligada ao direito do trabalho, também por volta de 1790, ela previa, sabe qual direito ou obrigação para o empregador, para os donos de indústria? Lavar, limpar as instalações industriais pelo menos uma vez por ano. É considerada a primeira lei do direito do trabalho. Uma vez por ano, o ambiente de trabalho tinha que ser limpo. Vocês têm noção do que é isso? O trabalho era trancado. Os trabalhadores entravam para dentro dos galpões das indústrias, se trancavam esses galpões com eles lá dentro. E tinham os feitores, né? Era assim que começou a relação de trabalho dentro da Revolução Industrial. Então, é óbvio que isso foi um contexto de mudança, né, gradativa, e aí, não sei se os senhores conhecem, ou já ouviram falar, tem uns estudos sociais feitos pela Igreja Católica, que não tem nada a ver com religião, tem a ver só com a questão da pesquisa e da ciência, em que o Papa Leão XIII, ele, na encíclica Rerum Novarum, ele vai e solta uma frase, né? Porque havia, nessa época, um distanciamento da nobreza e do clero, declínio da Idade Média. Aí, na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, ele solta lá, né, a seguinte frase, que vil é não estimar os homens para além da sua força de trabalho. E aí começam as críticas ao Estado pela não participação e pela não regulação do ambiente de trabalho, permitindo essas atrocidades. Olha, há relatos, senhores, e registros históricos de mutilações. O cara trabalhava na indústria, ele perdia o braço, eles tiravam ele do trabalho, não tinha indenização, não tinha INSS, não tinha nada. Ele virava um mutilado, regra geral, mendigo, hoje seria um morador de rua, ia para os portos, né? E com isso nós tivemos acúmulos nas grandes cidades, principalmente nas cidades portuárias, de pessoas doentes, de pessoas mutiladas, de grande pobreza,
tinha direito de nada. Nego perdia o braço, perdia a perna, morria trabalhando, tirava um, punha outro no lugar. Criança de 5 anos, trabalhar 14 horas por dia. Então, imaginem os senhores que era assim que funcionavam as relações de trabalho. Então, aqui começam, né, com essa figura do trabalho subordinado, começa a ter as primeiras intervenções do Estado no sentido de regular. A primeira lei foi, uma vez por ano, tem que parar a fábrica e limpar o ambiente de trabalho. Olha que direito bacana. Imagina, vocês hoje trabalhando aí 16 horas, né, por dia, e uma vez por ano vocês têm o direito de ver o lugar que vocês trabalham limpo. Tem folga, folga sábado, folga domingo, feriado, nada disso. Uma vez por ano, vamos parar e vamos limpar onde você trabalha. Olha que direito de trabalho. Professor, mas a criação da CLT é coisa do Brasil ou é de outros países primeiro? Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? Tá. Na segunda fase da aula nós vamos falar disso, beleza? Tá bom. Mas então vejam os senhores o seguinte, essa evolução histórica, ela vem se desenvolvendo até a gente chegar no modelo atual. E esse modelo atual é um modelo onde a relação de trabalho é protegida por lei. O trabalhador tem garantias mínimas. E essas garantias mínimas estão ligadas à segurança jurídica, em todos os sentidos. Segurança do bem-estar, da dignidade, da saúde, né, do direito à convivência social, do limite de horário de trabalho, da folga semanal, da folga anual, chamada de férias, da remuneração, por exemplo, do 13º, do aviso-prévio. As relações e a legislação ela foi se evoluindo até a gente chegar na forma de hoje. E o objetivo dessa evolução e dessa proteção era combater e diminuir esses abusos que historicamente são registrados. Então, a ideia do direito do trabalho é evitar a gente ter um retrocesso para aquele lá de trás, onde o trabalhador tinha jornada de trabalho abusiva, excessiva, não havia proteção de nada, se mutilasse, sofresse um acidente, problema dele e da família, e não havia nenhuma segurança jurídica, nenhuma proteção, certo? Como a gente combinou no nosso primeiro encontro, senhores, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa primeira parte da aula, né? Aqui já está mostrando para mim que falta só 1 minuto para acabar aqui o Zoom, então nós vamos sair agora, vamos combinar aquele intervalo uns 4 a 5 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha, tá certo? Respirar mais fundo. Nós vamos mandar o link de novo, um outro link, lá no grupo, e voltamos para a segunda parte da aula. E nós vamos falar da CLT, tá, Renato? Beleza? Combinados assim? Beleza, professor. Então, nós vamos sair aqui. E, ó, são 20h16. Então, quando for 20h20, nós entramos novamente. Tudo bem? Ok. Beleza. Levem o grupo lá, tá? Até já. Tá. Beijo.